Boa noite, queridos. A gente está aqui na igreja, eu e o Absai, para a gente estar gravando esse vídeo para o nosso culto de oração, culto de quinta-feira, e também os cânticos para o nosso culto de oração na quinta-feira, tá? Então, chamar os irmãos da música, certo? Você pode aí estar acompanhando e louvando ao Senhor também, juntamente com os irmãos aqui. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para entoar esses cânticos a Deus. Vamos louvar a Deus onde nós estamos mesmo, né, das nossas casas por enquanto, mas se Deus quiser, logo logo estaremos juntos para louvar a Deus da melhor forma possível. Vamos louvar a Deus com o cântico Minha Alma Engrandece ao Senhor. Engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Vamos louvar a Deus agora com o cântico Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos louvar a Deus com mais um cântico? Jesus em tua presença. 3, 4. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Então, queridos, depois
desse tempo de música, de louvor, de adoração ao Senhor por meio dos cânticos. Nós vamos adorar a Deus e também aprender por meio da palavra do Senhor. Peço um favor para vocês, irmãos, que você, se você não está com a palavra do Senhor, você vai pegar, para você acompanhar esse estudo bíblico, conferir na palavra de Deus, tá bom? Então você tem um tempinho aí para pegar a palavra do Senhor, enquanto eu vou dando aqui início, tá certo, ao nosso estudo bíblico. Todos parecem imaginar que não tenho altos e baixos, apenas uma inabalável e elevada vastidão de realizações espirituais com alegria e serenidade incessantes. De modo algum, com frequência, me encontro completamente miserável e tudo parece sombrio ao extremo. Essas palavras, irmãos, que eu acabei de falar agora, nesse instante, vêm de um homem de Deus que em sua época, ele era conhecido como o maior pregador do mundo na sua língua. Ele pastoreou grandes igrejas, pregou para congregações enormes e escreveu vários livros que transformaram a vida de muitas pessoas e que foram sucesso de vendas. Passo por depressão de espírito tão assustadora que peço a Deus que jamais vocês experimentem tais extremos de infelicidade. Essas palavras também, irmãos, foi de um sermão de Charles Spurgeon. O ministério dele abençoou muita gente, muitas pessoas em Londres e transformou Charles Spurgeon em um dos maiores pregadores que existiu do seu tempo. O desânimo, ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas estão sujeitas a ficar desanimada, a ficar com ansiedade. Nós lemos, por exemplo, na palavra de Deus sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que passou por tribulações acima de suas próprias forças, a ponto de ele mesmo dizer que desesperou da própria vida. Por mais excelente que fosse esse servo de Deus, o apóstolo Paulo também passou por muitas provações. Ele passou por muitas dificuldades na sua vida. Então ele escreveu algumas cartas no Novo Testamento, e essa carta que nós vamos estudar nessa noite, a carta de 2 aos Coríntios, para consolar, para encorajar a igreja e os irmãos da igreja que estavam passando por grandes dificuldades, grandes provações na sua vida. Apesar de todas as provações, apesar de todas as tribulações que ele havia passado, pela graça de Deus, ele pôde escrever esta carta, que é uma carta de encorajamento. Diante dessa carta, diante de a gente saber sobre a vida do apóstolo Paulo, as grandes lutas que ele passou, as grandes provações e as grandes dificuldades, ao ponto de escrever uma carta que serviria de consolo para os irmãos, nós fazemos algumas perguntas. E uma dessas perguntas que nós fazemos, irmãos, qual era o segredo da vitória de Paulo, apesar de ele passar por pressões e tribulações? Qual era o segredo do apóstolo Paulo, apesar de ele passar por muitas lutas, apesar de ele passar por muitas dificuldades e tribulações? O segredo do apóstolo Paulo, irmãos, era o Deus do apóstolo Paulo. O segredo dele era o Senhor. O segredo dele era o nosso Deus. Quando nos encontramos desanimados, devemos mudar o foco da atenção de nós mesmos para as maravilhas de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, você pode, por favor, pegar a tua Bíblia e abrir nesse texto da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos estudar esse texto precioso aqui da Bíblia, irmãos. Nós vamos estudar segundo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo de 1 a 3. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Vamos parar aqui nesse texto, vamos orar agora, irmãos, pedir a bênção de Deus, a graça do Senhor, para que nós possamos entender e compreender a palavra do Senhor. Pai querido, Deus bondoso, Pai amoroso, Deus de toda graça, consolação e misericórdia, obrigado, Senhor, por Tua palavra bendita e santa, Pai. Obrigado porque nós temos a graça, o privilégio de poder lê-la, Senhor, e encontrar descanso e conforto na Tua palavra, encontrar descanso e conforto no Senhor. Ó Deus, nesse instante, Senhor, com essa porção aqui da Tua palavra, ó Pai, nós rogamos que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, ó Deus, o Senhor edifique as nossas vidas, Pai, o Senhor nos dê ânimo, o Senhor nos dê consolo, ó Deus, por meio dessas verdades. Senhor, renove as nossas forças, Senhor, por meio da Tua palavra, pelo Teu poder, pela ação do Espírito Santo, ó Deus, que age na nossa vida. Pai, nós queremos bendizer, Senhor, Te agradecer, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, nosso coração, para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua lei, Senhor, e não somente isso, ó Pai, mas para que nós possamos viver por meio delas, ó Pai, para a glória do Senhor, para o louvor do Teu nome, ó Pai. Se nós oramos agradecidos, ó Deus, e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Quando nos encontramos desanimados, devemos mudar o foco da atenção de nós mesmos para as maravilhas de Deus. Partindo da sua própria experiência, irmãos, experiências difíceis que passou ao longo da sua vida, o apóstolo Paulo, ele mostra como encontrar ânimo em Deus, ânimo no Senhor. Nesse texto, Paulo, ele lembra algumas coisas importantes para os irmãos de Coríntios, que são importantes para nós hoje, irmãos. Quando encontramos, então, desanimados, nós devemos mudar o foco da atenção de nós mesmos para as maravilhas de Deus. Quais são essas maravilhas do Senhor nesse texto da palavra de Deus? Primeiramente, o povo de Deus é um povo chamado pela iniciativa de Deus. A primeira verdade que nós devemos lembrar, e vamos destacar aqui nesse texto, no versículo 1, é que o povo de Deus é um povo chamado pela iniciativa de Deus. Como faz em todas as suas outras cartas, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta aqui apresentando-se como autor dela, né? E ele afirma uma coisa importante aqui. Ele afirma que ele foi chamado por Deus, foi chamado pelo Senhor. Versículo 1, no início, começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele está destacando aqui sobre o chamado dele mesmo para servir ao Senhor. Nós sabemos e lembramos da conversão do apóstolo Paulo, irmãos, que está registrado no texto de Atos capítulo 9, e naquele mesmo texto de Atos capítulo 9, nós vemos e nós percebemos que o Senhor Jesus pessoalmente chamou o apóstolo Paulo, chamou Saulo, na verdade, que se tornou, depois Deus mudou o nome dele para Paulo, para ele ser um apóstolo do Senhor, um apóstolo de Deus para os gentios. Então, normalmente, tanto nessa carta quanto nas outras cartas, o apóstolo Paulo, ele se declara como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porque foi o próprio Deus que havia chamado ele para servir o Senhor. Foi o próprio Deus que chamou o apóstolo Paulo para a obra que ele estava realizando. Quando o nosso Senhor Jesus, ele chamou o apóstolo Paulo, Saulo, na verdade, ele chamou Saulo, tá certo, para ser um apóstolo, né? E quando ele chamou, ele deu autoridade divina para que ele pregasse o evangelho. Ser apóstolo, quando Paulo foi chamado, traz a ideia de ser um enviado. Ele era um enviado de Deus. Deus chamou ele, comissionou ele para que ele anunciasse
a palavra de Deus. Paulo, ele deixa claro aqui a sua vocação apostólica para os coríntios, porque eles duvidavam do chamado dele para o ministério. Ele estava ciente então da vocação dele, que ele havia sido chamado pelo próprio Deus, mas também ele estava ciente que aqueles irmãos da igreja de Coríntios também, eles foram chamados pela iniciativa de Deus, pela iniciativa do Senhor. Primeiramente, como eu disse, ele fala aqui nesse texto que ele era um apóstolo, literalmente um enviado. Então Paulo, ele estabelece a sua autoridade aqui como um emissário do Senhor Jesus Cristo. E a autoridade dele era por indicação de Deus, indicação divina. Ele diz aqui nesse primeiro versículo que o chamado dele era por vontade de Deus, por vontade do Senhor. Volte só um pouquinho, irmãos, aí, vai para o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, vai falar um pouquinho sobre isso também, versículo 1. 1 Coríntios 9, versículo 1. Aqui nesse texto diz o seguinte: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Então aqui ele está fazendo algumas perguntas retóricas, tá? Que eles sabiam a resposta, e o apóstolo Paulo também sabia a resposta, que ele era um enviado de Deus, ele era um apóstolo, porque foi o próprio Senhor que chamou ele, comissionou ele para o ministério. Por que que isso é importante? Aqui logo de início, na carta de 2 aos Coríntios, irmãos, isso era crucial, o apóstolo Paulo, porque era necessário e era crucial que ele estabelecesse a credencial da autoridade dele ali para aquela igreja, porque a autoridade dele como pastor daquela igreja, ela estava sendo contestada. Alguns irmãos diziam que o apóstolo Paulo não era, tá certo, digno, que ele não era um enviado do Senhor, exatamente ele não está juntamente com aquele grupo menor, né, dos 12 ali, tá certo? Então, ele não tinha autoridade, mais do que autoridade tinha aqueles outros falsos apóstolos que estavam dentro da igreja de Coríntios, irmãos. Mas Paulo quer estabelecer aqui, para demonstrar que ele tinha autoridade, a autoridade dele vinha de Deus, vinha do Senhor. E também é importante ele estabelecer a autoridade dele aqui, nesse momento, porque essa carta é uma carta difícil, é uma carta onde ele vai corrigir muitos erros que existiam dentro da igreja ali, dos irmãos da cidade de Coríntios. Então Paulo, ele se viu obrigado a fazer algumas indagações sobre o próprio chamado dele, irmãos, dizendo que o chamado dele era por iniciativa de Deus. Então o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, irmão, ele afirma que o chamado dele foi de origem divina, origem de Deus. Uma vez que ele foi chamado por Deus, ele foi delegado pelo Senhor para falar, para escrever, resistir a ele era resistir ao próprio Deus, era resistir ao Senhor. Então, como apóstolo, as verdades que ele escreveu aos coríntios, aqueles irmãos ali, eram palavras inspiradas de Deus, do Senhor, do Deus vivo. Então assim, aqueles ataques que falsos irmãos estavam fazendo, da credibilidade, da credencial dele, também era um ataque ao próprio Deus, era um ataque ao Senhor. Por isso, de início nessa carta, ele quer deixar bem claro para eles que ele foi chamado pelo próprio Senhor para o ministério. Não somente isso, aqui outra pessoa que o apóstolo Paulo envolve, que foi chamado também por Deus, é Timóteo. Você percebe na carta, no versículo 1, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O irmão Timóteo estava junto com o apóstolo Paulo. Ele não era apóstolo, né? Mas o texto deixa claro aqui que ele era um irmão em Cristo, tá? Nós sabemos algumas informações dele registradas tanto no livro de Atos, a partir do capítulo 16, né? Como a conversão dele, por exemplo, tá? E também da cidade que ele era. Timóteo era natural de Listra, uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia agora, certo? Sua mãe e sua avó, elas eram crentes no Senhor.
crentes devotos, crentes que serviam a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 fala sobre isso. Só que o pai de Timóteo era descrente, pai grego, né? Atos 16, versículo 1. Então, depois de ingressar com o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, Timóteo se tornou, em certo aspecto, protegido do apóstolo Paulo. Ele era o filho querido, tá certo, do apóstolo Paulo, não na fé, porque ele já tinha fé, né? Mas ele era o filho querido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu as 2 cartas inspiradas para Timóteo, né? 1 Timóteo e 2 Timóteo, e ele menciona Timóteo várias vezes nas outras cartas que ele escreveu para a igreja. Então Timóteo era tão fiel, né, tão amigo do apóstolo Paulo, que ele enviou Timóteo como representante da igreja e do próprio apóstolo Paulo para outras igrejas, a igreja da Macedônia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Éfeso. Os coríntios, eles também conheciam Timóteo. Ele não somente conheceu o apóstolo Paulo, mas eles conheciam Timóteo também. Por quê? Porque Paulo tinha já enviado Timóteo, quando a igreja foi fundada lá em Atos capítulo 18, versículo 5. Posteriormente nós vemos, irmãos, que Paulo enviou Timóteo como um emissário ali para essa igreja, para ajudar nos problemas que eles estavam passando. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 4, aliás, 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 17. 1 Coríntios 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Timóteo foi enviado para o apóstolo Paulo para falar da condição do próprio Paulo, para falar dos caminhos que Paulo estava andando. Então os irmãos da igreja de Coríntios conheciam aquele homem, aquele líder, irmãos. Então, como eu disse aqui de início, como era de costume, o apóstolo Paulo ele estendeu essa saudação à igreja de Deus que está em Corinto. Como você percebe no versículo 1, ele fala sobre isso, né? E não somente isso, todos os santos que estão em toda a Acaia. É interessante que ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que se reunia naquela comunidade local ali. Eles precisavam entender que eles eram servos de Deus, que eles eram crentes e eles pertenciam ao Senhor. E eles pertenciam ao Senhor porque foi o próprio Senhor que comprou eles com o próprio sangue dele mesmo. Atos capítulo 20, no versículo 28, nós podemos ler sobre essa verdade importante. Você pode acompanhar lá também. Atos capítulo 20, no versículo 28, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos líderes da igreja lá, né, de Éfeso, como nós vemos aqui, que eles prestassem atenção, né, tá certo? Que eles vissem a igreja do Senhor de forma carinhosa. E ele vai dizer por quê? Versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então está falando que a igreja, ela foi resgatada com o próprio sangue de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então ela pertence, a igreja de Coríntios pertencia ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele começa essa carta aqui falando da iniciativa de Deus em chamar ele, irmãos, tá certo? Para servir a Deus, servir ao Senhor. Ele estava passando por grandes desafios, grandes lutas, mas uma coisa que ele queria lembrar para aqueles irmãos e que ele queria lembrar para ele mesmo é que ele foi chamado pela iniciativa de Deus para pertencer ao Senhor, para fazer parte do povo de Deus. Então, irmãos, quando nós estivermos desanimados, né? Quando nós estivermos tristes, passando por dificuldades, provações, lembremos de quem nós somos. Nós somos um povo chamado por Deus
pela iniciativa do Senhor. Nós devemos mudar o nosso foco, nós devemos mudar a atenção de nós mesmos para as maravilhas de Deus. E a primeira maravilha que nós temos que lembrar é que nós somos chamados pelo Senhor, um povo chamado pelo próprio Deus. Pelo fato de nós sermos um povo chamados pelo próprio Senhor Deus, Paulo vai destacar uma outra verdade importante que nós devemos lembrar em situação de dificuldade, de provação e de luta das nossas vidas. Deus é quem traz graça e paz para os seus servos. Versículo 2, ele começa dizendo: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa dizendo, esse versículo, graça a vós outros e paz. Essa aqui é uma saudação costumeira usada por apóstolo Paulo na maioria das suas cartas. Essas saudações aqui, elas eram costumeiras por ele, irmãos. E nós devemos lembrar, porque o apóstolo Paulo está querendo destacar aqui algumas verdades importantes. Então esses dois termos aí, usado pelo apóstolo Paulo, é para indicar o dom divino e a fonte desse dom. Graça é quando Deus, ele nos dá, né, aquilo que nós não merecemos, é favor imerecido, é graça do Senhor. E paz é o resultado tanto da graça de Deus, quanto da misericórdia do Senhor. A graça de Deus, ela se opõe à ideia de qualquer salvação que é conquistada pelo homem. A graça, ela se opõe à ideia aí de qualquer merecimento do dom de Deus, dos benefícios do Senhor. Então, desprovido de qualquer merecimento, nós, irmãos, nós recebemos graça. Nós que somos merecedores do juízo divino, porque somos pecadores e constantemente pecamos contra o Senhor, nós recebemos graça de Deus. Uma vez que nós recebemos a graça de Deus, este favor imerecido, nós temos paz com Deus, paz com o Senhor. Irmãos, o que foi quebrado, o que foi arruinado pelo pecado, ele foi restaurado pela graça de Deus, pela graça do Senhor. A paz que nós temos com Deus é a realidade da reconciliação com o Senhor. Interessante aqui nesse versículo 2, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: graça a vós e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. As virtudes da graça, as virtudes da paz, elas são dádivas de Deus. Elas são dádiva de Deus aos filhos de Deus, que Ele concede como um benefício de um pai amoroso que ama os seus filhos. Mas é interessante a gente observar que essas dádivas de Deus que nós recebemos, a graça e a paz, ela vem por meio do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, irmãos. Por essa razão de nós recebemos esse benefício, todos os crentes, eles são filhos de Deus. E eles são filhos de Deus por causa de Jesus Cristo, do Senhor. Ou seja, é por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus, que nós recebemos as bênçãos da graça e da paz. Sem graça, não poderia haver paz, irmãos. Mas quando a graça é nossa, nós temos a paz de Deus, a paz do Senhor. Isso é importante, por quê? Porque isso vai contribuir para a nossa tranquilidade de coração, para a nossa tranquilidade de mente. A inimizade que nós tínhamos com Deus cessou. Não existe mais uma inimizade, uma animosidade que existia da nossa parte para com o Senhor. Nós estamos reconciliados com este Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala sobre essas duas bênçãos que nós podemos ter. Nós podemos ter a paz de Deus, a paz de um relacionamento que foi quebrado, mas agora que foi restaurado por causa do Senhor Jesus, mas também uma paz interior, a paz de dentro, uma paz que excede todo entendimento, como diz em Filipenses capítulo
4, versículo 6. Pelo fato de nós sermos um povo de Deus, que somos chamados pela iniciativa de Deus, e de recebermos a graça e a paz de Deus, o que nos resta? O que nos resta, irmãos? Nos resta louvar a Deus. Nos resta exaltar, glorificar a esse Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer no versículo 3. Pelo fato de nós sermos servos de Deus, que somos chamados, que recebemos a graça, que recebemos a paz de Deus, nós temos que louvar ao Senhor. Deus, ele é a fonte de todas as bênçãos do cristão. Por isso, no versículo 3, ele começa dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa esse texto com a palavra bendito. O que significa isso? Essa palavra significa falar bem, significa louvar, significa exaltar. Nós encontramos essa expressão em outros textos da palavra do Senhor também. Em outro texto que nós encontramos essa expressão, bendito seja Deus, o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Pode abrir lá para acompanhar. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nesse primeiro texto aqui de Efésios 1, versículo 3, Paulo louva a Deus. E ele louva a Deus por aquilo que Deus fez no passado, quando Deus escolheu em Cristo, e não somente isso, ele abençoou tanto o apóstolo Paulo quanto os outros servos de Deus com todas as bênçãos espirituais. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é louvar a Deus, e louvar a Deus pela escolha de Deus. Deus nos escolher para fazer parte do povo dele, como nós vimos, por iniciativa dele, por causa dele mesmo, por causa do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Mas como nós vemos nesse versículo 3, aqui de Efésios capítulo 1, o texto diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos tido toda sorte de bênção. Então nós devemos louvar, bendizer, falar a Deus por aquilo que Deus fez por nós já no passado. E é isso que ele faz aqui no texto de Efésios capítulo 1, versículo 3. Um outro texto que começa com essa expressão é 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Você pode abrir lá também. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha aí o que diz esse versículo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui, Pedro, ele está louvando a Deus pelas bênçãos futuras, pela esperança futura do crente. E o texto diz aqui que essa esperança, Deus nos gerou de novo, nos deu uma nova vida para uma esperança viva, é uma esperança real, é uma esperança verdadeira. E isso ele prova pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós devemos louvar a Deus pelas maravilhas futuras, pela esperança que nós temos da vida eterna, por causa do Senhor Jesus Cristo, que Deus comprovou ressuscitando o Senhor Jesus Cristo ali dentre os mortos. Então nós temos esses dois textos, mas quando nós chegamos aqui no texto de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo está louvando a Deus pelas bênçãos presentes, as bênçãos que ele estava recebendo naquele momento, bênçãos presentes por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante e naquele lugar. Olha aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando bem, ele está louvando ao Senhor. O que nós devemos fazer nos tempos difíceis, nos tempos de lutas, de provações? Nós devemos bendizer ao Senhor, louvar a esse Deus,
falar bem de Deus, irmãos. Em meio às experiências dolorosas que você tem enfrentado do seu dia a dia, louve a Deus, louve ao Senhor por quem Ele é, louve a Deus pelas bênçãos que você tem recebido da parte de Deus, irmãos. Louve a Deus porque por meio de Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos nos aproximar de Deus como Filho. As bênçãos que nós temos vêm por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus nos vê, irmãos, e Deus vê em nós como Ele vê o próprio Filho. Assim como Ele ama o Filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele ama os discípulos de Jesus. Olha aí, João capítulo 17, você pode acompanhar no versículo 23. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23, Jesus está orando, aqui é chamada oração intercessória ou oração sacerdotal, e Jesus diz no versículo 23, diz: e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Olha aqui, irmãos, impressionante, no final desse texto, Jesus está orando para que as outras pessoas reconheçam, e os discípulos reconheçam também, que assim como Deus Pai amou o Senhor Jesus Cristo, Ele está amando os discípulos de Jesus. Assim como Deus amou o Filho dele, olha aí, Ele te ama e me ama em Cristo. E que os tenha amado a eles, como tens amado a mim. Já pensou nisso? O amor que o Senhor tem demonstrado ao Filho dele, o Senhor Jesus, é o amor que Deus tem dispensado para cada um de nós, servos do Senhor. Nós somos amados de Deus, como diz Romanos capítulo 1, versículo 7. Mas por que tudo isso, irmãos? Não é porque nós merecemos, não. Porque nós não merecemos, tá certo, isso do Senhor. É para o louvor da glória dele, para o louvor da graça de Deus, que Deus nos concedeu isso gratuitamente no amado em Cristo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 6. Então tudo que o Pai, Ele fez por Jesus, durante o ministério de Jesus aqui na terra, também Ele pode fazer por nós, porque nós somos filhos de Deus, por causa da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos preciosos para Deus. Nós somos cidadãos do reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses 1, versículo 3. Então, irmãos, Deus cuidará de nós. Deus cuidará do seu povo. Ele cuidará para que as pressões que nós passamos não nos destruam. E nós temos que reconhecer essa verdade importante da palavra do Senhor. Nós temos que bem dizer, falar bem desse Deus. Aqui uma coisa importante. No momento em que nós estiver passando por grande sofrimento, grande luta, o antídoto da palavra de Deus para nós é louvar a Deus, louvar ao Senhor, falar bem dele. Irmãos, não somente isso. Por que nós devemos louvar a Deus? Por que nós devemos falar bem desse Deus? O versículo continua dizendo: porque Deus é um Pai de misericórdias. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Para os judeus da época do apóstolo Paulo, essa expressão Pai de misericórdia significa que é aquele que dava origem a certa coisa. Deus é o Pai de misericórdia porque todas as misericórdias que nós recebemos provêm dele e são recebidas só por causa dele mesmo. Essa qualidade da misericórdia, da compaixão, é a qualidade mediante a qual Deus, Ele olha o homem, considera o estado do homem, Ele lembra que o homem é pecador, que o homem é apenas pó, mas ainda assim Deus trata ele compassivamente. O Senhor mesmo trata ele com misericórdia, até mesmo, irmãos, quando ele não merece esse tal tratamento. Quando o servo de Deus e o homem não merece essa misericórdia, o Senhor estende essa misericórdia para com ele. Assim sendo, Deus ele nos confere aquilo que nós não merecemos.
Nós não merecemos, irmãos. E também o Senhor, Ele retém aquele julgamento que nós merecemos. Misericórdia, graça. Interessante, tem um texto no Antigo Testamento, eu quero que você abra lá, por favor, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, vamos ler o versículo 13 em diante, diz assim: e depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Percebe aqui, irmãos, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Deus ali, era por causa das más obras deles, né? Esdras aqui, ele chega à conclusão, tá certo? Que o povo estava em grande culpa. Tá? E Deus, usando de graça e misericórdia, impediu que eles fossem destruídos, e Deus deu um remanescente. E ele faz essa pergunta: Senhor, será que nós vamos continuar nessa vida de pecado? Nós vamos continuar desenvolvendo um relacionamento com aqueles com quem o Senhor proibiu? O versículo 14 fala sobre isso, né? Se a gente agir assim, o Senhor vai se indignar contra nós, né? E o texto vai falar que Deus tem tratado eles menos daquilo que eles merecem, irmãos, com relação ao julgamento e o juízo de Deus. Nos lembremos disso. Então, Paulo estava meditando nessa misericórdia do Senhor, né? Então ele mostra que as misericórdias de Deus, ela se estendeu tanto a ele quanto aos irmãos de Coríntios, mesmo que eles não merecessem essa misericórdia e que eles merecessem o juízo divino. Em sua graça, Deus nos dá o que não merecemos, e em sua misericórdia não nos dá o que merecemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grandes são as tuas fidelidades. Lamentações 3, versículo 22. A Bíblia fala das riquezas da misericórdia de Deus. Vamos lá para o Salmo 5, versículo 7. Salmo 5, versículo 7. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Esse salmo aqui, 5, 7, e Salmo 69, versículo 16 também. Quero destacar esse salmo, Salmo 69, versículo 16. Olha o que diz aqui: ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Então, Davi está orando aqui para que Deus ouvisse ele. E no Salmo 5, 7, irmãos, Davi, ele reconhece que era pela a misericórdia de Deus que ele voltaria a adorar a Deus no templo. Ele está meditando nessa misericórdia de Deus, por isso ele está clamando ao Senhor. Nosso Deus é um Pai de misericórdias. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, e tem nos tratado muito menos daquilo que nós merecemos, que é o juízo, irmãos. Finalizando aqui, queridos, no texto de 2 Coríntios, Deus não somente é um Pai de misericórdia,
Nós devemos louvar a esse Deus, porque Deus é a fonte de toda consolação. Deus é a fonte de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Nós não devemos pensar que consolação aqui, tá certo, seja em termos de comiseração, porque comiseração, quando nós começamos a sentir pena de nós mesmos, isso pode enfraquecer a nossa fé. O Senhor não é como um pai que vai passar a mão na nossa cabeça e dar um doce ou um brinquedo para nos distrair da dificuldade, não. Ele não age dessa forma. Mas antes mesmo, irmãos, o Senhor, Ele coloca a força dele no nosso coração para que nós possamos enfrentar as tribulações e vencê-las. Então Deus pode nos encorajar com a sua palavra e por meio do Espírito Santo. Mas muitas vezes Ele mesmo usa outros irmãos para nos dar ânimo. O apóstolo Paulo, que estava passando por grande pressão, grande sofrimento, ele foi animado por outros irmãos. Como nós lemos aqui mesmo no capítulo 2, versículo 7, ele vai falar aqui o seguinte: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devotado de demasiada tristeza. Os irmãos da igreja, eles deveriam perdoar aquele outro irmão por alguma coisa que ele tinha feito com o apóstolo Paulo, para que ele não tivesse grande tristeza, aquele irmão que tinha falado mal contra ele. Quando nós lemos capítulo 7, de 2 Coríntios, versículo 6, nós percebemos o seguinte, olha aí, capítulo 7, 2 Coríntios 7, versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolada por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então aqui nós percebemos que Deus consolou o apóstolo Paulo, Deus é aquele que consola aqueles que estão abatidos, e Ele consolou o apóstolo Paulo com a vinda de Tito, né? E também pelo consolo que Tito recebeu daquela igreja de Coríntios. Então lembremos, irmãos, que Deus nos encoraja por meio de outros irmãos, por meio da palavra dele, como tem sido por meio da carta aqui que ele tem escrito para os irmãos de Coríntios. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que nós possamos ser como Barnabé, que foi chamado filho da consolação, filho da exortação, e encorajar a outras pessoas. Não há consolação verdadeira, profunda e eterna, a não ser em Deus, a não ser no Senhor. De Deus emana toda sorte de consolação para a vida, que nós necessitamos. Somente em Deus, a nossa alma, ela vai encontrar abrigo e refúgio, somente no Senhor. Fora de Deus, prevalece apenas uma tempestade assustadora, uma inquietação e perturbação para a nossa alma. Essas são as verdades importantes que nós temos que lembrar da palavra de Deus. Quando ficarmos desanimados por causa das circunstâncias difíceis, é fácil olhar para nós mesmos, é fácil olhar para os nossos sentimentos, é fácil, irmãos, concentrar a nossa atenção nos problemas. Mas o primeiro passo que nós precisamos dar é olhar pela fé para o Senhor e descobrir tudo que Deus é para nós, tudo que Deus é para nós. O primeiro passo que nós temos que fazer é olhar quem nós somos, os benefícios que nós temos em Deus, no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Por tão grandes misericórdias, o que eu darei de volta ao Senhor? Que farei por misericórdia tão constante e certa na minha vida? Eu o amarei, eu o servirei com tudo quanto possuo, enquanto durar a minha vida. Essas são as verdades importantes que eu gostaria de destacar para nós,
nessa noite. Quando nos encontramos desanimados, devemos mudar o foco da atenção de nós mesmos para as maravilhas de Deus. O povo de Deus é um povo chamado pela iniciativa de Deus, pela iniciativa do Senhor. Nosso Deus, Ele traz para nós graça e paz. Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos que nós temos no Senhor. Além disso, o nosso Deus é um Pai de misericórdia e é um Deus de toda a consolação. Que nós possamos lembrar disso e que nós possamos estar animados na palavra do Senhor. Deus te abençoe, queridos. Sempre nesse devocional, medite nesse texto da palavra do Senhor e peça que Ele coloque isso no seu coração a cada dia. Vamos orar. Nós só temos que te louvar, Senhor, e te agradecer. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem dispensado a nós. Que o Senhor receba toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Pai, nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos.